Demetrio Vecchioli, porque temos atualização no caso Wallace. Ele tinha sido suspenso por incitar a violência numa publicação nas redes sociais. Só que ontem ele conseguiu uma liminar no STJD que pode liberá-lo para jogar as finais da Superliga Masculina de Vôlei pelo Sada Cruzeiro neste final de semana, Demetrio. Muito bom dia para você. Ih, tá mudo, Demetrio. Acabou de acordar, né? Nem tomou café. Não, é que eu tava deixando no mudo pra vocês não ouvirem o bebê reclamando aqui do lado. Ei. Hoje é dia da imprensa paulista aqui no programa, só imprensa paulista. Essa questão do Wallace, aconteceu o seguinte: ele foi denunciado em dois lugares diferentes, né? A gente já falou disso aqui no programa, no Conselho de Ética do COB e no STJD. O STJD só olhava o código esportivo, né? O que se faz dentro de campo, e falou: bom, o Wallace não fez nada dentro de campo, dentro de uma quadra, não precisava ser punido. O Conselho de Ética viu, falou: ó, uma postagem é comigo, e pegou e puniu ele por 90 dias sem ele atuar dentro do movimento olímpico, o que significa, para um jogador, jogar. E aí, em vez de recorrer ao Conselho de Ética, o advogado dele recorreu ao STJD, que o vice-presidente em exercício, que é alguém grande, que é filho do ex-decano do STF, Marco Aurélio Mello, Eduardo Mello, baixou uma decisão falando: não, a decisão do Conselho de Ética não vale aqui, então o Wallace pode jogar. Só que o Conselho de Ética, quem deu a decisão, que foi, na verdade, foi o relator, é o Ney Belo, que é um desembargador do TRF, que era candidato ao STJ. É um cara grande também. E o Conselho de Ética falou: não, a minha decisão vale. E agora a CBV está assim: ela tem duas decisões de dois lugares diferentes que não se conversam. Uma fala: o Wallace pode jogar. E a outra fala: o Wallace não pode jogar. E uma diz: se o Wallace jogar, você, CBV, vai ser punida. Porque eu estou falando que ele não pode jogar. Se você deixar um cara punido jogar, eu vou te punir. E a outra fala: ó, o Wallace tem direito de jogar. Se ele não jogar, o campeonato está manchado e eu vou te punir. E a CBV está falando: tá, e agora o que eu faço? Ou uma das duas decisões ela vai ter que descumprir. E por uma das duas decisões ela vai ser punida. Então, ou os dois órgãos entram em consenso, que me parece muito improvável, só se o STJD aceitar acatar a punição do Conselho de Ética do COB, o que não parece ser o caso, ou a CBV vai ter que decidir descumprir uma das duas decisões. Ela está numa sinuca de bico. Ela soltou uma nota ontem que ela fala exatamente o seguinte: exatamente o que eu disse. Apesar de não ter relação direta ou responsabilidade, a CBV está na iminência de ser punida pelo Secob ou STJD, qualquer que seja a atitude que adote, pois o cumprimento de uma decisão representará o descumprimento de outra. É ver de quem que ela vai ser, por quem que ela vai escolher ser punida. E pior que não tem muito tempo, né, para eles entrarem nesse consenso, que seria o ideal, porque essa fase final da Superliga já começa no sábado, às 9 horas da noite, com o jogo entre Sada Cruzeiro e São José. Agora, para o Sada Cruzeiro, vai ter alguma punição? A mesma coisa. A mesma coisa. Todo mundo que, para a Secob, todo mundo que causar o fato do Wallace entrar, ou seja, o Wallace, o Cruzeiro e a CBV, vai ser punido. Para o STJD, no caso, não. O que pode acontecer é, se ele não entrar, ou seja, foi cumprida a decisão da Secob, o Cruzeiro pode chegar no STJD e falar: bom, então, se eu não posso colocar o meu jogador que eu tenho o direito de colocar, o campeonato tem que parar. E talvez o STJD fale isso. O problema é, o calendário do vôlei, ele é contadinho, né? Então acaba dia 30 de abril a competição, e aí o que pode acontecer é, a competição acaba dia 30 de abril, que é final em jogo único, para ser transmitida pela Globo. A suspensão do Wallace acaba dia 3 de maio. Eles conseguem uma liminar qualquer para adiar a final do campeonato e joga esse jogo para o final de semana seguinte, e o Wallace participa da decisão do campeonato, porque a punição dele vai ter terminado. É um negócio triste, porque o Wallace devia cumprir punição. E a própria CBV, ela criou, há 2 semanas, um código de ética. É um código de ética que não vale para o Wallace, porque ele foi criado depois, é óbvio que não vale para ele,
Mas que se ele existisse, puniria o Wallace e tiraria ele do jogo. Porque diz que não pode postagem na internet, fala lá. Não pode citar violência na internet, incluindo o Instagram. Tá muito É claro que ele bom, seria né, punido. Demetrio, que tenha isso e tenha um código de ética falando isso. Mas, gente, não é necessário ter isso. Eu acho que o que a gente tira desse caso, dessa confusão toda, é que não é para incitar a violência em nenhum caso, nem você sendo um atleta da seleção de vôlei, da seleção brasileira de vôlei, nem você sendo uma pessoa normal que não é atleta. Não é para fazer isso. É crime e é E isso. tem que haver punição. É. Mas é que a Exatamente. confusão é grande, hein? É uma grande confusão. E é isso, vai aumentando a história e vai só lembrando que o Wallace é uma pessoa que incitou violência contra o presidente. Ele não precisava passar por isso, ele está com 36, 37 anos, que é mais ou menos a minha idade. Eu sei, tipo, se eu fosse um atleta, eu ia estar no finalzíssimo da minha carreira. Gente, não precisa passar por isso, sabe? É triste para ele, é triste para o Cruzeiro, que é um clube grande, enorme, não precisa disso. É triste para a SJD, que não precisa se envolver nesse tipo de confusão. Mancha o campeonato, porque o campeonato, você fica em dúvida se ele devia estar lá, não devia, se o resultado é justo ou não é. É ruim para todo mundo. É isso, Demetrio. A gente vai acompanhar no final de semana e daí você volta semana que vem para a gente falar das consequências e do que vai acontecer, né? Porque ninguém sabe. Sim, senhora. Bom final Muito de semana obrigada. já para você que começa hoje, né, Dani? Você que tem filho pequeno não tem mais final de semana, né? Então, bom